estamos de volta com De Bem com Você e hoje o nosso tema é o câncer de pulmão. Quem está conversando com a gente é o cirurgião torácico, o Leonardo Brandi, e também o oncologista Alexander Moll Papa. Eu estou esperando sua pergunta, hein? Nosso WhatsApp é o 31 99642 8473. A gente comentou então a respeito desse risco de ocorrência do câncer de pulmão, né? Que a morte, a possibilidade de morte aumenta de acordo com os anos fumados e tudo, exatamente, o tempo de tabagismo. E você estava contando sobre os sintomas, quando eu te interrompi para o intervalo, né? Queria que você continuasse explicando para a gente. Então, eu estava reforçando que muitas vezes o paciente vai adiando esse diagnóstico porque ele não dá importância a sintomas que, de uma certa forma, ele já tinha ao longo do tabagismo. E os sintomas na doença mais avançada são principalmente a falta de ar, que a gente chama de dispneia, muitas vezes a dor torácica pode acontecer, uma perda de peso que é relativamente comum. Algumas vezes essa tosse pode vir acompanhada de alguns hemoptóicos, que é algumas gotas de sangue, quando ele tosse, vem o catarro com esse tipo de secreção sanguinolenta, e ao mesmo até o sangue vivo pode acontecer, né? Uma coisa que é muito importante, muitas vezes o paciente não dá importância a esses sintomas com medo do que pode eventualmente significar isso. Mas o diagnóstico de qualquer tumor, seja em qualquer órgão, ele primeiro tem que ter uma biópsia. E para ter essa biópsia, você tem que passar pelas equipes que a gente chama multidisciplinares. Muitas vezes o paciente procura um pneumologista ou, eventualmente, já vai até direto no cirurgião torácico na presença desses sintomas. E eu acho que talvez o Leonardo seja importante para falar um pouco desses exames iniciais que levam a essa biópsia e, consequentemente, ao diagnóstico. Antes de falar sobre isso, eu gostaria só de fazer um parêntese que alguns desses sintomas são relativamente, imagino que sejam relativamente comuns entre pessoas que fumam. Por exemplo, a tosse. O mais frequente e não necessariamente significa. Chegam a ser em torno de 80% dos casos com tosse, muitas vezes essa falta de ar, essa perda de peso, algumas vezes esse escarro sanguinolento. Sim, mas também eu gostaria só de reforçar que, apesar do nosso tema ser o câncer de pulmão, existem outras doenças respiratórias desenvolvidas pelo tabagismo nas quais os sintomas podem ser parecidos, né? A própria bronquite, né, é muito comum isso, né? O enfisema é muito comum esses sintomas. Eu digo isso para não alarmar logo as pessoas de cara. Exatamente. Esse é um grande problema porque a tosse é o principal sintoma do câncer de pulmão, mas a tosse é sintoma de várias doenças, até do resfriado comum. Sim. Né? Então, isso é um dos fatores que atrapalham no diagnóstico do câncer de pulmão. Outras doenças, os sintomas outros cânceres, por exemplo, os sintomas são mais característicos, então leva aquela pessoa mais cedo ao diagnóstico. Já o câncer de pulmão, os sintomas que o Alexander falou são de doença mais avançada. E quando a pessoa não tem nenhum tipo de sintoma? Então, acontece, isso né? É interessante porque, assim, a maioria, que normalmente, como é que é a sequência do paciente que vai dar o diagnóstico de câncer de pulmão? Ele vai num colega clínico, pneumologista, que está com algum sintoma respiratório, tá? Seja paciente tabagista ou não tabagista, tem algum sintoma respiratório, faz-se um exame de imagem e no exame de imagem detecta alguma alteração, por exemplo, um nódulo pulmonar, né? E aí esse colega fala assim, não, a gente precisa avaliar isso um pouco melhor, eu vou te encaminhar ao cirurgião torácico, que normalmente é o especialista que vai lidar nessa primeira fase, né? Que até então a gente não sabe se é câncer ou não, mas tem que ser avaliado. E aí um dos maiores problemas é em cima do que você me falou. O paciente, ele não sente nada. Então ele fala assim, mas você está falando que eu tenho uma lesão no pulmão, mas eu não estou sentindo nada, não deve ser nada grave. Então não vou procurar o cirurgião torácico. Esse é o maior erro, porque justamente quando a gente descobre a doença inicial é onde a gente tem maior chance de tratamento. E o que eu costumo falar com meus pacientes é o seguinte, você teve um diagnóstico de câncer, é ruim? Muito pior é não saber que tem. Não sabendo que tem, a gente não tem como tratar. Então, a ausência de sintomas não pode fazer você não ir ao médico, muito pelo contrário. Se tem uma suspeita, você não tendo sintomas, a chance de ser uma doença inicial é maior, ou a chance de eu fazer os procedimentos necessários para a biópsia é maior porque você está bem de saúde, você está tolerando o que for necessário fazer, né? E desses procedimentos diagnósticos, de uma vez que a gente acha um nódulo pulmonar, é necessário a biópsia, como o Alexander falou, porque a imensa maioria dos nódulos pulmonares não são câncer de pulmão. Existem algumas características do nódulo que a gente que vive disso vai identificar
E muitas vezes você vai precisar repetir um exame de imagem, né? Ou fazer um procedimento mais invasivo, embora a gente chame de minimamente invasivo, que é, por exemplo, uma broncoscopia, que é um exame que o aparelho, semelhante à endoscopia digestiva, que todo mundo conhece mais, a broncoscopia seria a endoscopia respiratória, onde o aparelho entra pela via aérea, chega lá no pulmão para fazer uma biópsia. Ou, se esse nódulo está mais perto da periferia do pulmão, né? Está mais perto da parede torácica, a gente pode fazer com uma agulha, com uma anestesia local, guiado por uma tomografia. A gente chega com a agulha dentro do nódulo, às vezes nódulos menores de 1 centímetro, faz a biópsia para a gente saber se trata-se de um câncer de pulmão ou não. Então, esses exames diagnósticos são extremamente importantes, porque sem o diagnóstico a gente não sabe a doença que é e não sabe como tratar. Né? E eu tenho até uma pergunta que a nossa colega Natália Gorito, daqui de BH, fez para a gente. Ela tem uma dúvida. Existe exame de rastreamento do câncer de pulmão, um exame preventivo, né? E se existir, quando se deve começar a fazê-lo? Excelente. Isso é ótimo para a gente poder falar sobre o rastreamento do câncer de pulmão, que diferente de outros cânceres que a gente já sabe que existe esse programa de rastreamento, quanto o câncer de mama, o câncer de próstata, né? O câncer de intestino, já tem programas de rastreamento muito bem definidos. O câncer de pulmão é algo recente, esse rastreamento, né? O maior trabalho sobre o tema foi publicado em 2011 e vem sendo colocado na prática clínica desde então. Eu acho muito importante falar o que seria um rastreamento. Rastreamento não é a gente pegar o paciente que tem sintoma e procurar se esse sintoma está relacionado a câncer. No rastreamento, a gente pega um paciente que não tem sintoma nenhum, mas que participa de um grupo de risco para aquela doença. No caso, o câncer de pulmão, quem é o grupo de risco? Conforme a gente já está falando aqui, principalmente o paciente tabagista, aquele que tem uma carga tabágica elevada, que nessa conta dá acima de 30 maços ano, e o paciente que tem de 55 a 75 anos, alguns protocolos chegando até 80 anos, que é nesse grupo de pacientes que tem a chance maior de se achar uma lesão suspeita de câncer de pulmão. Isso, hoje, como é feito esse rastreamento? Uma vez se identificando essa população de risco, o médico que acompanha esse paciente vai encaminhá-lo para o exame. O exame é uma tomografia chamada tomografia de baixa dose. Não adianta fazer um raio-x de tórax, o raio-x está normal e aí falar, você não tem câncer de pulmão. Não, isso não existe, não é uma estratégia. O que tem provado que reduz a mortalidade do câncer de pulmão através do rastreamento em até 20%, um trabalho que saiu agora no final do mês, mostrando 24% de redução de mortalidade ao fazer o rastreamento, mostra que a técnica adequada, você deve fazer uma tomografia com uma baixa dose de radiação. Então, aquele exame ele não vai te agredir pela irradiação do exame, que é uma dúvida do paciente, né? Mas ele vai detectar, principalmente vai procurar a presença de nódulos, que são lesões menores que 3 centímetros, né? Ou até mesmo já lesões mais avançadas que não deram sintomas. Ao fazer esse rastreamento, é muito importante que seja feito num local direcionado para isso, porque não adianta só ter o achado do nódulo que o paciente fica louco. Eu tenho nódulo, eu tenho câncer. Não, a maioria dos nódulos não serão câncer de pulmão. Então, precisa ser avaliado por uma equipe multidisciplinar, como o Alexander falou, que a gente trabalha nessa equipe, onde o radiologista, o pneumologista, o oncologista, o cirurgião torácico vão avaliar aquela imagem e, seguindo um protocolo já muito bem definido, vão falar, olha, você vai ter que repetir um exame em 3 meses, 6 meses ou 1 ano, ou não. O cirurgião vai precisar fazer uma biópsia dessa lesão porque ela tem um risco maior de ser um câncer de pulmão. E a grande vantagem do rastreamento, além de diminuir a mortalidade, além de aumentar o número de diagnósticos, a maioria dos pacientes são diagnosticados na fase inicial. Cerca de 75% até 80% dos diagnósticos feitos com rastreamento são feitos em doença no estágio inicial, onde o tratamento tem uma maior chance de cura, né? Então, acho que são dados aí que essa pergunta vem muito a calhar para a gente mostrar o que fazer com câncer de pulmão para ele parar de ser o mais letal, né? Como a gente falou na abertura do programa, e a gente levar isso para uma faixa que tem o maior controle, que é o nosso principal objetivo. E dentro do que o Leonardo falou em relação ao rastreamento, existiam no passado exames baseados em raio-x, que mostravam que não é efetivo na redução dessa mortalidade, e antes disso ainda, exames baseados em citologia do escarro,
Aquele paciente que tossia muito, que era um potencial paciente com risco, né? Ele fazia o exame do SCAR, procurando células malignas, e também foi um teste que foi inefetivo em relação a essa redução da mortalidade. E como o próprio Leonardo falou, o rastreamento ele serve para tentar, dentro do possível, ter o diagnóstico precoce, em que, na maior parte das vezes, esse paciente vai iniciar pelo tratamento cirúrgico, que é o que consegue, de uma certa forma, o tratamento curativo. Alguns casos, dependendo desse estadiamento, dessa nota que se dá ao tumor, que varia de 1 a 4, que eu vou explicar isso melhor. É observar a extensão desse tumor? A partir do momento que você tem a biópsia que dá o diagnóstico, a gente tem que fazer o que a gente chama de estadiamento, que seria definir se aquela doença está restrita ao pulmão ou se ela tem algum comprometimento de algum outro órgão. Aí vão aparecer novos exames que são complementares, entre eles o PET-CT, o PET-scan, né? Muitas vezes uma ressonância do crânio, que faz parte da rotina, uma avaliação pneumológica para saber o risco, né, dessa cirurgia para esse paciente que já tem uma doença pulmonar previamente estabelecida. E a partir do momento que a doença está restrita, está localizada, o tratamento inicial começa pela cirurgia. E após esse tratamento inicial, é feita uma avaliação da patologia, do anato patológico, que vai nos direcionar o tamanho do nódulo, se ele chegou a espalhar para alguma região próxima àquele nódulo, se tem linfonodos, né, comprometidos, que isso vai aumentando o risco da doença retornar. Né? É nesse momento que é feito o painel genético ou antes? Não, normalmente nessa fase que é feito o painel genético, dependendo da extensão dessa nota que se dá. Né? Quanto maior essa nota, piora o prognóstico, muitas vezes envolvem outras modalidades de tratamento, algumas vezes a quimioterapia, algumas vezes a imunoterapia, né? São situações que fazem parte. Né? Tá certo. E dentro desse próprio estadiamento, né, a cirurgia torácica faz a broncoscopia, algumas vezes usa técnicas até mais sofisticadas para poder chegar ao diagnóstico. Ok, a gente continua daqui a pouquinho. A gente vai para mais um intervalo, mas é bem rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.